Então, boa noite a todos. Boa noite àqueles que nos acompanham de casa. Nós temos ainda 3 minutinhos antes de iniciar a palestra. Eu gostaria de passar um recado, um recado muito importante, uma notícia que nós recebemos ontem, com relação a Manuela, aquela menina que nós estamos auxiliando, que é uma campanha estadual. Então, a gente tem um vídeo aqui da live que foi feita ontem. Vou deixar para a mãe dela, então, dar o recado. Agora mata os dois do coração. Gente, eu queria falar uma coisa assim que a gente está esperando muito, muito mesmo, com todo esse movimento, com toda essa correria, a internação da Manuela. Como eu disse, a gente precisa passar por isso para que algo aconteça, ou seja, para nós, ou ao redor da gente. E é com o meu coração cheio de alegria. Ainda estou organizando meus sentimentos. Não sei muito o que falar, mas eu quero dizer para vocês que a justiça concedeu a liminar para Manuela. Ai, meu Deus! É com muita alegria que eu venho anunciar a vocês que a justiça disse sim para nossa menina. Tem que fazer uma live para explicar o que ocorre quando a liminar é concedida. O que a gente tem agora é que, no caso, a Manuela ela não tem o valor para reabilitação pós-algema, porque a conta dela vai ser zerada. Ela vai começar com saldo zero. Então, eu vou fazer uma live informativa sobre essa liminar que foi concedida, mas o trabalho da doutora Gisele foi um trabalho excepcional. A sentença do juiz, ela tá linda, eu vou disponibilizar, não, sentença não, porque não é sentença, é uma decisão. Ele começa a decisão dele com quem tem ânimo tem pressa e muita pressa. Muita pressa. Eu vou compartilhar com vocês, eu vou deixar no Instagram da Manuela, nós estamos, assim, muito felizes, estamos confiantes de que essa decisão não seja revogada, que ela perdure até o final, até o dia dos algemas, mas esse presente, Deus não faz nada por acaso, né? Era para acontecer essa live e a gente teve essa notícia da liminar e calhou de ser junto com vocês. Então, mais um presente que a gente dá para vocês, por todo o empenho que vocês estão tendo, por todo esse amor, por todo esse respeito pela Tainá, que a gente sabe que é difícil, né? Uma adolescente, mãe, existe muito preconceito, então a gente só tem que retribuir, celebrando, comemorando essa grande vitória que a gente teve hoje. Vamos comemorar, gente. Eu estou muito feliz. Eu ainda passei o dia tentando assimilar o que estava acontecendo, mas graças a Deus, ele tanto pôs a mão na vida da Manuela, aqui dentro do hospital, quanto no futuro da Manuela, e mudando a vida das pessoas, mudando a sua vida, Dani, a sua, Maite, a sua, seu Ademir, as pessoas que estão me assistindo, porque não é só a vida da Manuela, são as pessoas que se envolvem com isso, né? Então, muito obrigada. Gratidão a todos que até aqui lutaram e até aqui continuam com a gente. Tainá, eu queria dar um testemunho que isso já aconteceu com outras crianças e para que as pessoas entendam que não acabou, que não para por aí, porque a gente sabe que é um caminho longo. Então, gente, isso quero dizer especialmente para agora já estamos com 60 pessoas nos acompanhando e com os voluntários em breve vão estar sabendo que nós não podemos, não é a hora de largar as mãozinhas da Manu, gente. Isso é um passo, é uma notícia muito boa, nos deixa muito felizes, porém, esse bebezinho, que é a Manu, ainda precisa muito da gente. Olha, falar uma coisa, é importante que a gente continue, como a senhora Ademir falou, a gente vê que o passo a liminar é um passo importante, sim, né? Mas não está terminado, até porque a Manu começa hoje com saldo zero na conta.
A Manu não tem dinheiro para reabilitação, não tem dinheiro para terapia, não tem dinheiro para equipamento, não tem dinheiro para o suporte que ela vai precisar. E todo mundo sabe que o Zolgensma, ele não atua sozinho. Ele atua com todo esse aparato que ela vai precisar daqui para frente. Nós vamos celebrar no dia que a gente falar. Depositou o dinheiro do Zolgensma. Ainda temos um caminho um tanto quanto aí duvidoso pela frente, mas temos fé, como a gente está tendo, foco e acreditamos que a gente vai vencer, que nós vamos vencer. Beijo para vocês. Principalmente por você ter aceitado esse pedido e porque a gente não para por aqui, como o senhor Ademir disse. A gente venceu essa etapa, a primeira etapa já está vencida, mas a gente precisa ainda muito de vocês, agora mais do que nunca. A gente anunciou aqui que a liminar foi concedida para a Manuela, mas a gente vai anunciar o resto, como que vai funcionar, bem certinho. Eu não consigo falar muito, porque eu estou dentro de um hospital, então assim que eu ganhar alta com a Manuela, eu vou deixar vocês a par de tudo que está acontecendo, tá bom, gente? Muito obrigada por seguir com a gente até aqui e seguir juntos até a gente conseguir o remedinho da minha filha, da Manuela, da nossa menina. Muito especial. Tchau. Valeu, gente. Amo todos vocês. Tchau. Tchau. É isso, então. Essa é a excelente notícia. Acho que a grande maioria aqui já conhece o caso da Manuela, né? Ela é de Lages e atualmente mora em Palhoça. E essa campanha ela é estadual, ela na realidade é do sul do Brasil, né? Avança pelos estados do sul. Então ela tem essa doença que chama AME, ela precisava, né, dos 9 milhões, em torno de 9 milhões, é uma dose única esse remédio. E então estava correndo na justiça essa ação e a princípio o juiz, né, deu parecer favorável. Agora tem que aguardar se a União não vai recorrer, se não vai ter terá nenhum entrave, né? Mas vamos vibrar, vamos orar, né, para que tudo corra bem. E como eles colocaram, a campanha continua porque, mesmo assim, a reabilitação dela é muito cara, né? Os equipamentos, fisioterapia e todo o suporte que ela vai precisar. Eu não sei se vocês acompanharam aqui, acompanham o caso da Laurinha também, né? Ela ainda tem o Facebook, Instagram ativo e mostra, então, todo o trabalho ainda que é uma doença que agride bastante, né? Então, quanto antes tomar esse remédio, né, o ideal é antes dos 2 anos, então vamos torcer para que saia logo essa decisão, para ela tomar o quanto antes, que menos sequelas vai ficar. Tá bom? Muito obrigado, então, àqueles que estão nos ajudando. Nós continuamos com a campanha, né? O Jesus Caridade está recolhendo os recicláveis de plástico. A gente já está disponibilizando aí nas redes sociais os tipos de plástico, alumínio também, né? A Zélia está recolhendo ali o alumínio. A gente tem outros voluntários da cidade também, que é uma parceria, né? A campanha não é do Jesus Caridade, são de voluntários do estado inteiro. Então, temos voluntários na cidade ajudando com o cofrinho solidário nos estabelecimentos. Então, o pessoal de Uruçanga vai fazer no próximo mês o pedágio, né? Então, são várias ações. Então, continuam, o número das contas mudou, tá? Então, a gente vai estar disponibilizando aí nas redes sociais, porque aquele dinheiro lá que já tinha quase R$1 milhão, aquele dinheiro já está bloqueado pela justiça, porque ele vai para ajudar a comprar o remédio. A União só vai complementar o valor, tá? Então, são novas contas, aquelas lá a gente vai ter que correr agora todas os cartazes e outdoors que a gente colocou e vai ter que mudar. Tá bom? A gente já está avisando aqui em primeira mão, essa notícia saiu ontem, foi na live de ontem à noite dela no Instagram, então é bem fresca ainda a informação. Então, com essa notícia maravilhosa, para iniciar bem a noite, vamos serenar os nossos corações, fazer a nossa conexão com Deus, com Jesus, com a espiritualidade amiga, pedindo que tenhamos uma noite de aprendizado, que possamos absorver os ensinamentos que vamos receber hoje. Então, hoje nós temos o José Moura, do Centro Espírita Emmanuel. Vamos vibrar para que ele consiga passar o que preparou, tanto carinho para nós. Boa noite a todos. Boa noite para os que estão em casa.
uma satisfação, uma honra, um compromisso, uma responsabilidade a gente estar aqui na noite de hoje, né? O vídeo que o nosso irmão mostrou já dá uma palestra. Porque, olha o nome. Centro Espírita, Jesus e Caridade. Fora da caridade, não há salvação. E a gente está ficamos diante de uma coisa que a gente assim, está tudo perdido. Não está perdido. Está tudo dentro do cronograma conforme é traçado pelo nosso governador planetário, pelo nosso governador do nosso Brasil, Espírito Emmanuel. Está tudo conforme tem que ser. Mas nós estamos na melhor encarnação de todas as nossas encarnações. Essa é a melhor de todas. Porque nós somos constantemente provados o amor, a caridade, o perdão. E se olharmos para trás, já fomos muito piores. E nós temos o privilégio de estar aqui, porque muitos irmãos já voltaram para casa com o coronavírus. Ou não, puder seu tempo. Nós temos o privilégio de estar aqui. Só estar aqui já é um privilégio. O planeta tem mais ou menos aproximadamente aí uns 7 mil bilhões e 800 milhões de habitantes. E se a gente pensarmos isso, multiplicar por 3 vezes ou mais na órbita da Terra, a gente vai ver que tem uma turma gigante lá na fila querendo tomar nosso vinho para estar no nosso lugar, para ter oportunidade de reencarnarmos. A fila é grande. E nós já estamos na regeneração. Nós temos que aproveitar essa oportunidade, que muitos não vão voltar para esse planeta, não. E ali no vídeo do nosso irmão, a gente me fez pensar em muitas coisas. Primeiro, a gente viu caridade pura, corrente do bem. Pessoas que não vão conhecer a menina, pessoas que ela não vai conhecer, mas foi se criada uma corrente grande do bem. Então nós estamos vendo a caridade, nós estamos vendo o amor, que aquela mãe e as pessoas, a sensibilidade, e as mães têm, não choram com isso, estão vendo o amor. Nós estamos vendo assim, o bem, e nós estamos vendo aquela sensação que a gente tem de ajudar alguém. Porque o apóstolo Paulo nos ensina que um ato de bondade supera um monte de ato de maldade. Um ato nosso de bondade supera já um monte de coisas que fizemos no passado. Porque nós estamos onde temos que estar, estamos com a nossa família que temos que estar, nós temos os amigos que temos que estar e os inimigos que nós temos. Nós estamos nos nossos verdadeiros lugares. E a gente vê uma corrente dessa do bem em prol de uma criança, e só uma mãe sabe o quanto não é fácil. Porque só o coração de mãe sabe a profunda dor que passa aquela mãe. E a gente, homens, mulheres, jovens, a gente se colocou no lugar daquela mãe. E foi criada uma corrente do bem. E a gente vê ali a fé, a gente vê a esperança. Então, assim, só aquilo ali já é o suficiente para a gente ir para casa. Mas, vamos entrar um pouco mais no assunto de hoje. Havia um rei que ele, com o tempo, ele foi vendo que os seus súditos foram se afastando dele. E a impressão que ele tinha é que os seus súditos ficavam mais inteligentes do que ele, ou mais sábios do que ele. E ele não conseguia encontrar respostas porque os seus súditos estavam ficando mais sábios e mais inteligentes do que ele. Então ele mandou divulgar em todo o reino se alguém conseguiria ter a resposta por que ele achava que as pessoas estavam mais sábias e inteligentes do que ele. Ele mandou espalhar pelo todo o reino. Passou 1 dia, 2 dias, 2 dias, 3 dias, 4 dias, e não apareceu ninguém. Então passou 15 dias e não apareceu ninguém. Certo dia, entrou uma criança, uma jovem criança. A criança chegou perto do rei, no seu trono, e disse: eu sei o porquê que o senhor está deixando de ser sábio. E ele assim: você, uma criança, sabe? Sim, eu sei. Então me diz. Ele disse: não, você vai ter que me dar o cedro. Mas o rei, naquele momento, assim, que ele pensou assim: eu vou dar o cedro.
o senhor vai ter que me dar o cetro. Então, o rei disse, não vou dar, então eu vou embora. O senhor não vai saber. E ele olhou para a criança assim, tá bom, eu vou te dar o cetro. Agora me conta. Ele disse, não, você vai ter que me dar a coroa. E ela assim, eu te dar a minha coroa? Não, você vai me dar a coroa, vai me botar ela. Se o senhor não me der a coroa, eu não vou contar. Aí ele assim, tá bem, eu vou te dar a coroa. Agora tu vai me contar. Não, eu quero que o senhor deixe eu sentar no seu trono. Aí ele assim, no meu trono, eu sou o rei. Tudo isso aqui me pertence. Eu sei, eu pertenço ao senhor, mas eu quero sentar no seu trono. Com o cedro que é a coroa. O rei pensou. O rei, o menino disse então, eu vou embora. Aí ele pensou, mas não vou ficar sabendo então. Tá bom. Coroa, o cedro, senta no meu trono. O menino sentou e disse, o senhor olha para mim. O senhor está me vendo? O rei começou a olhar para o menino, olhou e começou a chorar. E ele entendeu que não era os seus súditos. Porque a moral da história é como a gente olha as pessoas. Como a gente trata as pessoas. Como nós lidamos com o maior desafio que nós temos. É dentro do nosso lar. Como nós lidamos com nossos companheiros de trabalho. Como a gente lida com os nossos familiares. Então o rei entendeu que não eram os súditos que estavam ficando mais sábio. Era ele que se achava superior a todo mundo. Porque nenhum de nós somos superior a um outro. Somos espíritos na mesma caminhada. Tudo depende de como a gente olha para as nossas dores. Tudo depende de como nós estamos regidos na lei do amor. Porque é a lei universal e não temos para onde correr. Porque o que rege o universo desse Pai de amor e caridade, que nos dá oportunidade em cima de oportunidade, deste Jesus que veio até nós, esse Espírito da região dos Cristos, pergunta 100 do Livro dos Espíritos, ou a questão 225, como a caridade entendia Jesus. Benevolência, indulgência, perdão das ofensas. Eis a caridade como entendia Jesus. Depende de como nós estamos lidando com o nosso eu interno. Como nós estamos lidando com a nossa capacidade, a mãe da menina, a capacidade da fé. Como nós olhamos para o nosso próximo. Eis o nosso desafio. Como é que a gente olha para o nosso próximo? Se achamos melhores que o nosso próximo? Somos mais ricos do que o nosso próximo? Ou somos mais pobres? Para Deus isso não tem nenhuma importância. A pergunta é, como nós estamos amando o nosso próximo? Porque para Jesus não interessa o que temos de bens materiais. Porque nós já temos a ciência. Nós já temos a tecnologia, mas nós precisamos ter a moralidade. Ainda estamos longe de sermos totalmente morais. E não precisamos nem discutir isso. Todos os dias nós recebemos informações de imoralidade. Nós já temos a ciência, porque a ciência já nos mostrou que em pouco espaço de tempo, vacina que levava 30 anos, hoje se leva alguns meses. Um simples exame de sangue se consegue detectar um tipo de câncer. Ou se vamos ter câncer. Câncer de mama, câncer de próstata, no sangue. Diabetes no sangue. Mas ainda não entendemos a moralidade. Ainda não entendemos a grande palavra de Jesus, porque todo o seu evangelho se resume numa única palavra. Todo o seu evangelho. Amor. E às vezes nós temos botado à prova através da dor. Nós entendemos o amor. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, nós temos os infortúnios ocultos. Já lemos, já estudamos várias vezes, né?
quantas vezes estamos em infortúnios ocultos. Mas é uma lição, quando a gente fala de amor e de caridade. Nós temos uma senhora que tem bens, que se volta, que veste. Olha só, interessante que Kardec está nos colocando, que é uma senhora que tem bens, que bota uma roupa simples, para ficar no nível daquelas pessoas que ela vai fazer a caridade. Ela sai da onde ela está, da casa que ela está, da família que ela tem. Ninguém sabe quem ela é. Aquelas pessoas que ela vai ajudar, ninguém sabe quem ela é, se ela tem dinheiro, que é uma pessoa de bem, quais os bens que ela tem, a vida, ela vai lá, tira essa roupa, a roupa que ela tem de senhora, bem vestida, bem de vida. O que ela faz? Rica, bota uma roupa simples e ela vai ajudar as pessoas que precisam. Kardec nos colocando, né? A caridade em ação. Então ele diz que essa senhora vai lá, ajuda as pessoas, vai visitar uma família de uma senhora que precisa muito, porque seu marido está hospitalizado, e leva sua filha ainda junto, para ela ver as pessoas que se encontram em sofrimento. A gente não sai, a gente se encontra para ajudar uma, para ajudar alguém. Mas, às vezes, uma criança só passa pelo sofrimento para que nós despertamos para a caridade. O alicerce da doutrina espírita é a caridade. Quarta-feira passada, nós tivemos um encontro com o Maurício. Nós conversando, nós com ele, e é interessante que ele, o Maurício e alguns meus, eles já tiveram em Uberaba, na casa do Chico. E quem vai no YouTube, nós estamos falando de um juiz de direito, o homem que traduz muito, estuda muito, Haroldo Dias Dutra. Vejam, e o amigo meu falou, a sensação é incrivelmente. Por isso que eu costumo sempre dizer para o nosso irmão, né? Se tem uma coisa que eu tenho paixão e emoção, porque eu fui educado, que me levava o centro espírita da minha avó, desde criança, o centro espírita era menor do que isso aqui. Era metade disso. Então, muitas vezes a gente ficava em pé. Mas eu tenho paixão para palestras em centros pequenininhos. Porque os centros espíritas pequenininhos não são pequenininhos. Eles são gigantes. E se meus irmãos acham que nós estamos aqui em 30, mais ou menos, multiplico isso por 10. Os centros espíritas são gigantes. Não existe centro espírita nesse centro grande. Existe o trabalho do bem, o trabalho da caridade. E o Maurício, ele contou para nós, e a gente se emocionou junto com ele, que ele entrou, isso a gente vê no YouTube, o Haroldo Dias, quando ele entra no quarto do Chico, a simplicidade é tão grande. E o Maurício disse que eu tentei falar alguma coisa, mas eu comecei a chorar. O Alisson, amigo meu, começou a chorar, o Haroldo Dias Dutra começou a chorar. E o Maurício disse assim, a gente... Estamos longe de ser espírita. Maurício assim, gente do céu. Eu não consegui dizer uma palavra. Eu só me emocionei. Como a gente precisa caminhar muito aí. Mais de 500 obras publicadas. Ele disse que ora é uma emoção que a gente não tem tamanho. E ele tinha os 2 ou 3 termos. Nós estamos diante de alguém que saía, que visitava, ia nos presídios, que recebia as mães, e certa vez chegou um moço para ele, um senhor, que todos estavam ali, com o Chico conversando, na saída chegou um senhor, um carro muito bonito, roupa muito bonita, desesperado, e queria falar com o Chico, chorava, e quando o Chico foi lá, atendeu aquele senhor, depois de um tempo, quando o Chico saiu, aquele senhor saiu aliviado, alegre, feliz. E aí eles perguntaram, Chico, o que ele tinha? Ele tem muito, muito dinheiro. Mas o que ele tem é só dinheiro. Só isso aí já dá reflexão. Só isso dá reflexão. Então, os infortúnios ocultos, que é o inverso da fortuna, que é o infortúnio. Aquela irmã, ela leva a sua filha para que a sua filha veja aquelas pessoas que precisam, aquelas pessoas que estão em sofrimento, porque nós não nos colocamos no lugar do outro. E ela leva a sua filha, ela dá alimentos,
dá roupa, e não é só aquela, são várias famílias que ela faz, Kardec não está dizendo isso. E a filha disse, então mãe, eu também quero. Eu disse, não, quando você tiver do seu próprio bolso, quando você tiver de você mesmo, aí você vai poder. E dali ela foi aonde? Ainda foi no hospital visitar o marido que está doente. E depois, alguns dias, uma daquelas senhoras que ela estava no local, naquele local que ela se encontra, Kardec diz ainda, aquela senhora conheceu a benfeitora, conheceu a amiga, e ela foi e disse, não conta nada a ninguém. Porque a verdadeira caridade não precisa ser divulgada nem falada. A verdadeira caridade é a que sai de dentro para fora, que nos ensina Jesus. A verdadeira caridade é aquela que nos ensina a olhar para o nosso irmão com compaixão, com benevolência, e a gente aprender a ter perdão das ofensas. Não é fácil. Mas é como dizia aquele ditado, se nós todos os dias tentarmos ser um pouquinho melhor, ou a questão 919 do Livro dos Espíritos, como disse Santo Agostinho, fazemos um resumo do que foi nossos dias. Como eu fui hoje? Eu prestei a caridade? Eu consegui perdoar? Porque vai conosco. Eu sinto muito. Mas vai. Está aqui na nossa consciência. Eu não perdoei. Tu vai ter que voltar para se perdoar. Porque não é nós que temos que perdoar. Nós temos que se perdoar. E Santo Agostinho sempre dizia isso. Fizemos um resumo de que somos nós. Fizemos um resumo se nós prestamos auxílio a alguém. Se nós perdoamos. Se nós nos armamos. Se nós abraçamos alguém, ou se nós olhamos, tivemos compaixão de alguém do que sofre. Mas se a gente não pode ajudar aquele irmão, oremos por aquele irmão que sofre. E não são poucos. Porque é um privilégio nós estarmos aqui. Somos escolhidos. Ouvindo e falando sobre o Evangelho de Jesus. E o Evangelho de Jesus, ele é cheio de exemplos. Nós podemos falar de Zaqueu, que mais tarde se tornou o apóstolo Matias, e nas últimas encarnações, do Bezerra de Menezes Cavalcante, que doou um anel. Para quem não sabe, era um anel caro. Ele tirou seu anel, uma consulta, e deu para uma senhora que precisava. Doutor Bezerra de Menezes Cavalcante, ele teve a oportunidade de subir para planos muito mais altos. E quando veio no seu desencarne, foi recebido por milhares de irmãos. Chegou um espírito alta envergadura, amando, nada mais ou menos, de Nossa Mãe Santíssima Maria de Nazaré, para que ele subisse. Ele pediu que, se fosse permitido, ele ia ficar conosco, até onde tivesse alguém sofrendo. Doutor Bezerra de Menezes Cavalcante e suas legiões de espíritos médicos, amigos, estão conosco, nos auxiliando. Mas aquele que ouvia falar do cego que havia sido curado, despertou. Ele que era baixinho, cobrador de imposto, odiado pelas pessoas. Imagina o cobrador de imposto naquela época, né? Odiado pelas pessoas. Jesus, vendo ele que subiu, nós podíamos chamar uma árvore, Jesus viu, e o detalhe, ele nos conhece profundamente, Jesus, porque todos que olhavam para ele jamais seriam o mesmo. Inclusive, o senador Publio Lentulus. Leia o livro há 12 mil anos. Emmanuel contando quem ele era. E mais tarde, 50 mil anos, ele era o escravo. Emmanuel nos conta que ele ficou de frente a frente. Vamos imaginar nós, de frente a frente, com uma energia do espírito das regiões dos Cristos, que fala com Deus. Emmanuel ficou de frente a frente com Jesus. O senador Publio Lentulus era Emmanuel. Ele ficou de frente a frente com Jesus.
E aí, nós estamos falando do Espírito do região dos Cristos, que olhava para as pessoas, e antes das pessoas mais assim, eu já te conheço, eu sei quem você é. E eu vou ter que passar tudo que eu tenho que passar para mostrar, porque vocês vão passar a cada um as suas dores. E vão vencer. Porque nós somos vencedores. E nós todos estamos predestinados. Ou melhor, nós somos destinados a um único caminho. Não temos para onde correr. Nós podemos acreditar ou não acreditar. Mas o nosso caminho é em direção ao Pai. Vai levar 500 anos? 12.000 anos? O tempo não importa. A oportunidade é essa. Nós temos a oportunidade de fazermos a nossa escadinha subir mais para cima. É essa a oportunidade. É nessa encarnação. E Zaqueu ficou sabendo e aproveitou aquela oportunidade. Jesus olhou para ele e já ali, só olhando, ele já disse: Zaqueu, eu quero ficar na sua casa. De um cobrador de impostos. Mas Jesus não estava olhando para o cobrador de impostos. Ele estava olhando para a sua essência. E é aonde ele olha para nós. Ele não está preocupado com o que nós temos. Ele olha para o nosso interior. Porque ele sabe que nós vamos passar por ele, porque nós vamos chegar. Ele é o governador do nosso planeta. Ele faz as reuniões com Ismael e os outros governadores do outro planeta. Ismael faz reuniões com os espíritos responsáveis pelos estados. Que faz reuniões com os espíritos responsáveis pelos municípios. Que faz reuniões com os espíritos que ficam cuidando das ruas. E faz reunião com os espíritos que cuidam do nosso lar. Que nos momentos mais difíceis, a gente não sabe de onde vem uma energia. Mas todos nós temos espíritos que estão no nosso lar. E a gente, muitas vezes, não deixa ela entrar. Faça um teste. Orem antes de dormir. Orem antes, quando está acordando. Faça o evangelho no lar. Faça um teste. Quando for brigar com as suas esposas, com os seus filhos, quando chegar um amigo, assim, eu não queria isso, meu Deus. Quando pensa assim, quando for brigar com a esposa, com o marido, meu Deus, Jesus está aqui em casa. Opa, ele está aqui sentado na nossa mesa olhando para nós. Façam um teste. No serviço aí, quero passar perto de mim. Faça um teste. Faça um teste, vocês vão dizer assim: eu estou mudando. Eu estou mudando. Então ele olhou para Zaqueu e viu: Zaqueu, eu conheço a tua essência. Eu sei que você é um homem bom. E ele disse: Senhor, eu dou a minha metade dos meus bens aqui aos pobres. Ninguém sabia disso, só Jesus. Eu dou metade dos meus bens aos pobres. E se eu tiver alguma coisa com alguém, eu dou ainda. Se eu fiz algum mal a alguém, eu dou. Esta é a casa. Mas nós temos Lucas. Isso só nós vamos encontrar só no Evangelho de Lucas, a parábola. Aí, no mesmo capítulo que amar a Deus e a Mamon, do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos a parábola do rico e do pobre. Essa parábola ela é muito interessante. Nós tivemos o Zaqueu. Agora nós vamos para a parábola do rico e do pobre. E é interessante porque Jesus falava por parábola de acordo com o local, com o momento e com a cultura. E isso aí, essa parábola do rico e do pobre, a gente só encontra no Evangelho de Lucas. Leiam o livro Médico de Homem e de Almas, da Taylor. 32 anos ela estudou Lucas. Ele ficou de frente a frente com Maria de Nazaré. E ela, parte grande do seu evangelho foi Memórias de Maria de Nazaré. Porque ela acompanhava seu filho. Porque mesmo cada um de nós, aqui, eu tenho uma filha de 21 anos, 22 ontem. Segunda-feira, 22 anos. Eu tenho uma filha de 22 anos,
Mesmo que nossos filhos estejam longe, ou na Alemanha, a gente continua acompanhando nossos filhos. Ou mentalmente, ou preocupando, mas a gente continua acompanhando nossos filhos. E Maria de Nazaré, ela mesmo de longe, ela acompanhava o seu filho. Eram memórias de Maria de Nazaré. Ele disse que era rara a beleza. E ela conversou várias vezes com Maria. Claro que ele também, várias vezes, ele encontrou Paulo de Tarso, que era Saulo, né? E ele encontrou Paulo, que depois, que eram os cristãos, daí que antes não eram, era a casa do caminho, e ali começou a se tornar os cristãos. Paulo, que levou, das 3 vezes que ele esteve preso, levou aproximadamente 33 chibatadas, cada uma. Levou pedrada, dormia na rua, no relento. Quando Paulo vinha, eu estou falando de chibatadas, varadas. É Lucas que cuidava das feridas de Paulo. E que se nós estamos aqui hoje, falando do Evangelho de Jesus, é porque existiu Paulo de Tarso. Porque Lucas era médico. Ele foi filho de um senador. E quando ele começou a conhecer o cristianismo, ele chegou a curar e não sabia que curava. Mas a parábola do rico e de Lázaro, Jesus já começa dizendo assim: havia um homem rico. Já pegamos um detalhe. Ele não disse o nome do rico, mas ele disse o nome do pobre. Se nós buscarmos todos os Antigos Testamento, de Abraão e tantos outros, a gente vai ver que fala muito pouco da vida espiritual. Jesus, ele foi o alicerce, o iniciador, de falar da vida espiritual, do que nos espera da vida espiritual. E começou pelo Sermão da Montanha. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Alguns falam reino de Deus. Ali, ele iniciou dizendo: olha, gente, há uma outra vida. Algo que nos espera. E se a gente vê no Monte Tabor, e isso não tem religião que vai contestar, quando Jesus se transfigura, os apóstolos que estão lá embaixo dizem: meu Deus, agora é ele. A gente não tem noção, porque a nossa vista não vai conseguir ver isso. E ele se transfigura, ele mostra quem ele é, e ele conversa com quem? Moisés e Elias, que já tinha desencarnado há muito tempo. É o Evangelho de Jesus falando: ó, nós somos imortais. Nós somos imortais. Não tem que contestar. Ele falando com Moisés e Elias. Mas a palavra começa dizendo assim: olha a hora que passando por lá. Dizendo que havia um homem rico e o Lázaro que comia o quê? As migalhas e as sobras do homem. Que os cachorros limpavam suas feridas, suas chagas. A riqueza é um desafio. E detalhe, mais é dado, mais é cobrado. A riqueza nós temos o desafio do orgulho, o desafio da falta de caridade, o desafio de achar que é tudo meu. Eu tenho um exemplo que eu sempre conto. O doutor Emílio de Moraes tinha uma terno e uma Brasília. Todos os empregados deles tinham paixão pelo doutor Emílio de Moraes. Era rico, riquíssimo. Todos diziam que era um homem super humilde. Há riqueza, mas a riqueza é para ajudar o nosso irmão que precisa. Mas aquele homem rico, orgulhoso, que vestia roupas caras daquela época, então Jesus está dizendo, era um homem rico, mas não disse o nome do homem, mas falou o nome do Lázaro, de que comia as migalhas, de que sofria, que passava as suas dores, que não reclamava. E o rico passava por ele. Quantas vezes nós passamos com alguém em sofrimento e a gente não vê? Quantos excluídos a gente passa
e a gente não vê porque a gente acha que é melhor. Eu tenho um hábito, quando eu chego no banco, eu sempre cumprimento os guardas, porque eles são invisíveis. Qual de nós passa no banco e conversa com o guarda, dá bom dia, boa tarde? Porque eles são invisíveis. A gente não vê ele. Quantos são invisíveis? Lázaro era um invisível. Ficava na porta. Aí Jesus disse, ele ficava na porta para comer as migalhas, os cachorros comiam. Ele tinha suas dores, ele não lamentava. Ele sofria, ele passou as suas chagas. E aí, ele vai, Jesus, de novo falar da outra vida, do que nos espera. Primeiro capítulo do livro Nosso Lar. André Luiz, ele narra com uma profundidade gigante. Ele diz, quando ele ficava do outro lado, ele diz, no final, mas no final, é a nossa consciência com Deus. Quando ele desperta, ele diz, gente, é a nossa consciência com Deus. No nosso lar. Primeira coisa que ele diz. E a pessoa que mais orava por ele é aquela pessoa que ele mais não ligava. E quando ele encontrou a mãe dele não veio ali para dizer, ele, mãe, negativo, filho. Eu já estou voltando. Mas amante do pai e o teu pai. Porque a mãe dele estava em plano mais alto. Ele começou a lamentar, e a mãe disse, não adianta lamentar, filho. Não toca o barco. E ele ficou no colo da mãe. Porque eu vou fazer isso. Quando a minha mãe desencarnar, se eu encontrar com ela, né? Se eu merecer, eu vou ficar no colo da minha mãe, né? Porque quem de nós não quer botar a cabecinha no colo da mãe, né? Quem de nós não quer? Muitos não fazem isso. Oportunidade de jogar a mãe lá no asilo, ou joga no fundo de uma cama e dá as costas na volta. Plantação, colheita, lei da ação e reação. Não temos para onde correr. É isso que diz André Luiz. Quando André Luiz se despertou assim, eu sou médico, tenho bens, orgulho não é nada. E ele assim, passou um bom tempo no mural e não é nada. No outro lado, aí, o que Jesus está falando na parábola do rico e do Lázaro. Porque ele não diz o rico, fulano de tal, ele diz o rico e Lázaro, que era o pobre, que mesmo migalha. Só que no outro lado, o rico se encontrava em regiões de tormento, porque o seu orgulho levou para lá, porque ele poderia ter ajudado o nosso próximo. Ele tinha alguém na sua porta pedindo ajuda. Aí Jesus disse, só que lá, o Lázaro se encontrava com o pai Abraão. Pai Abraão. Ele usa a palavra pai Abraão, que é o líder dos judeus, né? E aí diz pai Abraão. E aí, o Lázaro estava nos braços, em planos mais altos. O que aconteceu com o rico? Regiões de torcimento. Ele deixa bem claro as reencarnações. Deixa bem claro que nós vamos a esse encontro com a nossa consciência. Como diz Santo Agostinho. Nós vamos ao encontro de que nós somos realmente. E não adianta, no outro lado, a gente não tem para onde correr. E nós estamos na melhor da nossa encarnação. Porque nós temos a oportunidade de ouvir isso do Evangelho de Jesus. E a gente nem queria ouvir isso do Evangelho de Jesus, olharmos para o nosso passado. Eu quero conhecer minha vida passada. Opa, doutrina espírita é para conhecer minha vida passada. Esquecem isso. Viva hoje. Faça o bem hoje. Ame hoje. E perdoe hoje. Porque o perdão vai conosco, se não perdoar. Ele vai com a gente. Mas não se preocupe. Muitos de nós vão acabar parando no Hospital Maria de Nazaré. Leiam a obra da nobre Ivone Pereira. Que o Potter Emanuel diz, Thaís, uma grande obra para a humanidade. Memória de Suicida. Resumindo, já estou no horário. Memória de Suicida, leiam. Porque tem um momento ali que até eu chorei. Um momento que um irmão que cometeu vários erros se encontrava já no Hospital Maria de Nazaré. Tem o Hospital de Maria de Nazaré. Ele escutava no hospital. E eu vou sair um pouquinho sempre para os meus irmãos saberem. Eu tenho na minha casa esse quadrinho.
Procura no YouTube, na internet, vocês vão achar. Chico, numa conversa com Emmanuel, ele queria saber como era a imagem de Maria de Nazaré. Como era a imagem de Maria de Nazaré? Como é que seria a imagem de Maria de Nazaré mesmo? E Emmanuel diz, preste atenção na frase, Chico, na minha condição, Emmanuel, a minha condição, você acha que eu vou lá onde está Maria de Nazaré? Para olhar para a imagem, para o rosto dela e falar com ela, não, Chico, você está sonhando. Mas Emmanuel, Chico, que não é bobo, ele disse, no livro Memória Suicida, tem uma parte que eles falam que tem um quadro, no Hospital de Maria de Nazaré, um quadro com a imagem de Maria de Nazaré. Aí o Chico fala com o Emmanuel, então você pode ir lá no Hospital Maria de Nazaré, você pode ir. Emmanuel foi em torno de 20 vezes, eles tiveram que achar ele era jornalista, pintor, achava jornalista em São Paulo, e o jornalista fez desenho o quadro. Pode conversar com o jornalista, ele tem esse quadro ainda. Ele desenhou o quadro, Emmanuel lá olhava o quadro de Maria de Nazaré, descia, e ele falava para o Chico, dizia, olha, é assim, assim não é. Vocês vão achar isso na internet, quadro Maria de Nazaré, que foi desenhado para o Chico. Mas, no Memória Suicida tem um irmão, que ele de cometer exato, ele acabou errando muito na vida, e acabou se suicidando, mas já foi resgatado e se encontrava no Hospital de Maria de Nazaré. E ele tinha muita saudade dos filhos, e ao mesmo tempo, como ele cometeu esse exato, cada filho procurou um caminho, e não foi dos caminhos bons. A menina acabou se prostituindo, o filho foi preso, cada um com um caminho. Abandonado pela família. Ele vivia sempre nesse tormento de que ele havia errado, como se havia se suicidado. Ele via nesse tormento a preocupação com seus filhos. Então um dos irmãos que o acompanhavam, pediu para ele, está no livro Memória Suicida, ele disse que, quem sabe o que você faz? Façam isso. Nos momentos mais difíceis na vida de cada um. Ele assim, reze para Maria de Nazaré. Reze. Esse é o hospital dela. Reze para Maria de Nazaré. Diariamente reze. Para que ela interceda junto a Jesus. E isso a gente escuta a vida inteira. Rogai por nós. Reze para a Mãe Santíssima. Porque ela conversa com ele. E ele tem, mesmo ele sendo um espírito da região dos Cristos, ele tem profundo respeito para o Espírito de Maria de Nazaré. Como nós temos nosso profundo respeito e gratidão pelas nossas mães. Porque se não fosse ela, nós não estávamos aqui hoje. Que ela podia ter abortado, podiam ter deixado. Mas nós estamos aqui. Então nós temos essa dívida com as nossas mães. E vai levar conosco. A gente passa para o outro lado e continua lá. Nós vamos lá, nós vamos encontrar, continuamos com os amigos, os inimigos, nós vamos encontrar, a família. Aqui, temos aqui, do outro lado nós vamos encontrar tudo. Mas, depois ele começou a rezar, começou a orar, pedir que Maria de Nazaré para ajudar seus filhos, foi rezando. E chegou um tempo, e ele foi chamado ao diretor do Hospital Maria de Nazaré. Chegou lá, ele assim, o que é que eu fiz? Eu faço geralmente assim, quando alguém liga para o meu serviço, assim, amor, alguém quer falar contigo? Eu digo, gente, o que é que eu fiz? Né? Ele liga para mim e pergunta assim, o que é que eu fiz? Mas aí ele, o que é que eu fiz? Meu Deus, o diretor me chamou, você transferido para outro lugar. Quando ele chegou lá na sala do diretor, o diretor senta no Hospital Maria de Nazaré, e ele assim, eu tenho aqui em minhas mãos um pergaminho, ele não fala uma carta. Ele disse, eu tenho aqui um pergaminho escrito em mãos por Maria de Nazaré. Aqui tem as orientações de Maria de Nazaré para ajudar os teus filhos. Aqui ela diz que ela está pedindo um grupo de voluntários. Imagina, Maria de Nazaré pediu um grupo de voluntários. Quem é que nós não queria ser? Eu me jogava para ir, né? Então, imagina, que não faltou foi o espírito lá, ser voluntário. Um grupo de espíritos voluntários para ir até seus filhos e acompanhar eles e auxiliar eles. As suas preces foram ouvidas. As nossas preces são ouvidas. A gente pensa que não. Mas as nossas preces são ouvidas. A gente cai hoje. Amanhã a gente levanta. A felicidade não é desse mundo. Nós temos pequenos momentos felizes e aproveitamos eles.
Então, ele viu que a conexão que nós precisamos ter com esses espíritos sublimes se chama oração. Precisamos nos conectar com Deus, com Jesus, através de bons pensamentos e através da oração. Para encerrarmos, a gente pode fazer um silêncio interior, agradecendo a espiritualidade amiga, ao meu mentor amigo, mentores espirituais, agradecendo ao sol de Assis, São Francisco de Assis, pela sua oração, que possamos buscarmos a caridade, a paz e a harmonia. Deus, vosso Pai, que se todos os poderes de bondade, dai a força àquele que passa pela aprovação. Dai a luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Senhor, dai viajou a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai-nos culpado o arrependimento, ao espírito a verdade. A criança o guia, ao órfão Pai, Senhor. Que vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que vós não lhe conhece, mas esperança para aqueles que sofrem. Permita os espíritos consoladores dos aflitos derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abraçar a terra, mas bebermos na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre a montanha. Nós esperamos com os braços abertos, a bondade, a beleza, a perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Pai, dá-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão. Dá-nos a simplicidade, e que fará de nossas almas o espelho, onde deve refletir a vossa imagem. Boa noite. Muito obrigado. Quantas mensagens, quanto ensinamento, essa oração final, então, fechou. Não precisamos nem fazer o encerramento, que já fizesse para nós. Então, gratidão, agradeço a todos que nos acompanham de casa. Tenhamos uma noite abençoada, uma semana abençoada, um retorno Moura no seu lar. Todos que estão nos seus lares também, um bom retorno. E uma boa noite.